É desse jeito, estamos aí, começando a nossa primeira aula da matéria de escatologia, só que é o módulo número 2. Papai do céu, já foi o módulo inteiro, já foi o módulo inteiro. Então, estamos aqui na primeira aula da matéria de escatologia bíblica, módulo número 2. Não esqueça, este é o módulo número 2, o primeiro módulo com 5 aulas, já se foi, já se foi, já se foi. E agora estamos no módulo 2. Esse é o curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 19 de maio de 2022. Repito, turma das quintas-feiras, curso básico em teologia, primeira aula do módulo 2 da matéria de escatologia. Quinta-feira, 19 de maio de 2022. Nosso muito obrigado a todos os alunos que, com muito esforço, estão aqui conosco, né? Nossa irmã Maria das Neves, Maria Almeida, irmão Fábio, irmã Arielle, que esteve um pouquinho ausente por circunstâncias, o Ince também, trabalhando bastante, mas graças a Deus está aqui o Ince, a nossa irmã Kelly, que também está batalhando muito, mas está aí firme e forte hoje. Ela não pode abrir o áudio, né? Porque está correndo para lá e para cá com algumas atividades extras. Irmã Camila Palodetto, seja bem-vinda. Depois de muita dificuldade, foi, voltou e está aí conosco. Nossa irmã Viviane, Deus abençoe a todos. E quero apresentar hoje um novo aluno, né? Tem algo que eu nunca vou ter, o sorriso e a barba. Né? O sorriso é dele, a barba pretinha, novinha em folha, porque tem 18 anos, gente. Quem tem 18 anos não é para qualquer um. Nosso irmão Kleber da Silva, nosso irmão Kleber, isso, faz assim, esse povo bonito, olha lá, irmão Kleber, está entrando aí conosco, mais um soldado corajoso, né? Porque tem que ter coragem para estar aqui estudando a palavra de Deus, irmão. É muito desafio. Seja bem-vindo, irmão Kleber. O que nós dizemos para o nosso irmão Kleber? O que nós dizemos? Bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fica firme até o arrebatamento, hein? Firme até o arrebatamento. Depois do arrebatamento é outro assunto. Tudo bem, meus irmãos? Irmão Kleber já recebeu a nossa apostila na sua casa? Maravilha, olha só. É sabotagem contra a irmã Camila e a irmã Maria das Neves, que não recebem. O irmão Kleber já recebeu, né? E eu, com a cabeça quente, tanto que eu mandei até uma cópia em PDF para o irmão Kleber, caso que não chegasse, não tem uma cópia lá no seu e-mail em PDF, mas se recebeu a apostila física, está de bom tamanho, né, irmão? Então vamos orar para que as apostilas cheguem, né, na mão da irmã Camila, que está negócio de luta, né? Mas irmã Juliana, acredito que ela já vai se disponibilizar o endereço dela. Obrigado, irmã Juliana, pela sua disponibilidade em abençoar a irmã Camila, né, com seu endereço, né, para a gente terminar essa batalha, porque já foram 4 apostilas que vi para a irmã Camila. Rapaz, eu já estou até ficando triste. Não chega, e o pior é que não volta, né? Não chega. Se voltasse para mim, eu ficaria um pouco consolado, mas um negócio que nem volta. Né? É raro. Para que alguém esteja estudando com ela, né? Pensei exatamente nisso hoje de manhã. Que alguém está recebendo em algum lugar e não está voltando, né? Então, que se é para a salvação, a conversão de alguém, glória a Deus. Amém. Vamos lá, gente. Página 19 da nossa apostila. Página de número 19. Se vocês se lembram, o conteúdo da aula passada, já começamos a falar sobre a igreja, não é? Que a igreja dos últimos tempos, a igreja que antecede, ao arrebatamento da igreja, ela será a igreja perseguida, a igreja que passará por sofrimentos. Por que eu estou enfatizando muito isso? Além da Bíblia trazer isto bem claramente em vários textos, existe hoje uma corrente teológica e até mesmo popular que insiste, mas insiste mesmo de uma forma até um pouco agressiva, que a igreja, próximo da segunda vinda do Senhor Jesus, ela vai sofrer um grande avivamento. Quantos de vocês já chegaram a ouvir isso na boca de muitos pregadores e até esses pregadores que eu não tenho nada contra, alguns são maravilhosos que tem no YouTube, tá?
mas muitos insistem demais, mas é uma coisa assim, tanto irritante. Não, antes que Jesus regresse, vai ter um tremendo derramamento do Espírito Santo e um tremendo de um avivamento. Mas tem um problema, gente. Qual é o texto que esses pregadores usam na maioria das vezes? Aí a resposta você já sabe. Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 32. Mas se nós lermos com atenção este texto, repito, Joel, capítulo 2, verso 28 ao 32, é uma profecia cujo alvo, cujo cumprimento pleno, total, absoluto, ele é unicamente e totalmente voltado para a nação de Israel. Aí alguém me pergunta, mas e lá em Atos, capítulo 2, o que aconteceu? Ali foi um cumprimento parcial. Tanto que o apóstolo Paulo faz menção do mesmo texto. Quem se lembra disso? Lá em Atos dos Apóstolos. Pedro. O apóstolo Pedro faz menção deste texto, de Joel 2, 28, 32. Mas se você ler com atenção, eu creio que já fizemos essa leitura aqui comparativa, há diferenças, não é? Há diferenças no fraseado, em algumas palavras que você encontra lá em Joel 2, 28 ao 32 e Atos, capítulo 2, a partir do verso 16, porque um texto diz, derramarei o meu espírito, e outro texto diz, derramarei do meu espírito, entendeu? Vamos só rapidamente conferir, porque eu sei que pode ainda, na cabeça de alguns de vocês, ficar um pouquinho de dúvida, né? Também do irmão Kleber, que ainda não teve acesso à aula passada, mas eu vou enviar os links, né, das aulas passadas para o irmão Kleber, né? São 5 aulas, então ele vai ficar à vontade em assistir uma por uma para não perder o fio da meada, né? Porque ele não participou do primeiro módulo, lá na frente, então ele vai ter a chance de resgatar esse primeiro módulo. Vamos a Joel capítulo 2, vou bater de novo na tecla desse texto, porque esse texto realmente ele é mal interpretado, né? E quando um texto é mal interpretado, ele gera um conceito bíblico serissimamente distorcido. Está lá a irmã Camila indo e voltando, ela deve estar com algum probleminha na conexão. Vamos lá, Joel capítulo 2, abra aí no verso, e se você puder ao mesmo tempo, abrir ao mesmo tempo também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos, então, localizar o texto de Joel. A minha Bíblia que eu estou usando, a página é muito fina, então é complicado até mesmo a localização. Isto. Se você puder ter os dois textos abertos, tá? Joel 2 e Atos 2. Que é importante, muito importante a gente fazer esta comparação, porque se ficou alguma dúvida, nós tiraremos essa dúvida aqui agora. Joel 2, 28, eu vou ler de novo. Graça e paz, Alan. E está na telinha pequena hoje, não tem jeito. Eu não te vejo há muito tempo na tela grande, mas tá bom. Você está nos vendo, está nos ouvindo? A paz. A paz. Estou ouvindo aqui, pastor. Perfeito. Se conseguir virar o telefone, melhora um pouquinho, acredito. Aí, agora sim. Agora... Saiu de SD, caiu em HD. Estava no SD daquele bem fraquinho, agora melhorou muito. HD 4K 3D. Ei, coisa boa, né? Breve vai entrar em 8K. Se Deus quiser. Seja bem-vindo. A sua senhora daqui a pouco está aí, correto? Está chegando em casa. Está chegando. Eu sei que é muita batalha, muita luta, mas tem vitória na vida de vocês também, em nome de Jesus. Amém. Joel 2,28. E há de ser que depois derramarei, anote aí, o artigo masculino definido, o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, entrando nossa irmã Fernanda, maravilha, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça.
O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aí, segura aí, não fecha a joia, não. Vamos lá em Atos. Atos capítulo 2, verso 16, palavras do apóstolo Pedro. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que anote aí, preposição de mais o, meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também Nunca se esqueça dessa diferença de Atos, ela é basicamente centralizada no artigo com a preposição do. Tá? Aí eu vou explicar a vocês o que significa isso. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos lá, rapidinho. Principais diferenças no texto de Joel e de Atos. A primeira diferença eu já chamei bem a atenção de vocês. É no o e no do. Qual a diferença do o meu espírito de Joel do meu espírito de Atos? O meu espírito fala de plenitude. Anote aí, o meu espírito está falando de plenitude, que o Espírito Santo seria derramado em plenitude. Primeira diferença. Segunda diferença, o endereço. Por quê? Joel tem um endereço certo, a nação de Israel. Por que eu sei que é a nação de Israel? O verso de número 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não, mas esse versículo também está em Atos. Você pensa, ele só está em parte. Olha o que está continuando aqui. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Segunda diferença, então, a promessa de Joel tem endereço, e o endereço é a nação de Israel. E não vemos isso, Pedro, repetindo em Atos. Olha que interessante. Pedro foi até uma certa parte do texto de Joel, né? Que exatamente, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que está no versículo 21. Então, o versículo 32 só é mencionado em parte. Quantos estão observando isso? Por favor, quantos estão observando? É importante que você observe isso, tá? E quando você lê Joel, olha só que a profecia ela não é relatada de forma íntegra em comparação a Atos. Além de não ser de maneira íntegra, nós temos as diferenças de palavras. O meu espírito, plenitude. Do meu espírito, parcialidade. Então o que aconteceu no tempo de Pentecoste foi um ensaio, foi um derramamento parcial do Espírito Santo, alcançando o quê? A igreja. Olha só que interessante. A igreja, porque a profecia de Joel é plena para a nação de Israel. Porém, Deus decidiu, na sua soberania, antecipar de forma parcial para os gentios ali no dia de Pentecostes. Está entendido essa parte? Está entendido essa parte? Importante. Tá? Nunca diga que a profecia de Joel em relação a Atos 2 é igualzinha. Não é igual. Não é igual. Temos aí 3 grandes importantes diferenças, né? A questão de ser parcial e total e o endereço, certo? E também interessante que aqui tem algo que é comum aos 2 tempos, né? Tanto o tempo de Joel como o tempo de Atos. O verso 20 de Atos 2:20 diz: e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar, porque
que não chegou ainda, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Anote aí, quando será este grande e glorioso dia do Senhor? Quando Jesus regressar com a igreja glorificada, visível a todos os olhos no planeta Terra, que será um momento exato que se cumprirão as profecias também de Zacarias capítulo 12 e Zacarias capítulo 14, quando o Espírito Santo for derramado plenamente sobre o restante dos judeus que estarão sendo convertidos no finalzinho da grande tribulação. Então haverá um remanescente, um pequeno grupo de israelitas que serão salvos. A Bíblia chama eles de remanescente de Israel. Quem já leu sobre o remanescente de Israel? Alguém já leu alguma coisa sobre o remanescente? Isto. Então, esse remanescente será alvo deste derramamento pleno do Espírito Santo. Isaías também tem uma profecia que fala sobre isso, Ezequiel também tem uma profecia que fala sobre isso. Então, estas profecias vão se cumprir tudo ao mesmo tempo nesta ocasião, ou seja, quando Cristo regresse com a igreja glorificada, coloque os seus pés no Monte das Oliveiras e, descendo lá do alto, os judeus receberão esse derramamento do Espírito Santo aqui na terra e reconhecerão Jesus Cristo como aquele que foi crucificado pelos seus ancestrais. Então, essa parte aqui é bastante importante para a gente deixar em claro. Ok. Então, este suposto avivamento que é pregado por aí não vai alcançar a igreja. Então, baseado neste texto de Joel, é um avivamento que vai alcançar a quem? Aos judeus. Anote, por favor, não haverá avivamento sobre a igreja de Cristo que anteceda o período do arrebatamento da igreja. Não, e quem prega que vai haver, está errado. Um despertamento, sim, de forma localizada, sim, mas esse despertamento virá como consequência de quê? De uma grande perseguição, de um grande sofrimento. Deixa eu ler o último parágrafo da página 18, só para você relembrar. A igreja verdadeira, a igreja que vai subir, é a igreja que será provada e purificada. Eu já li isso na aula passada, mas eu quero bater bem claro isso, bater bem forte nessa tecla, porque, lamentavelmente, a gente está ouvindo hoje uma mensagem muito distorcida, muito fora do ângulo bíblico. A igreja do arrebatamento será provada, será purificada. Deixa eu perguntar, quem de vocês ainda crê no arrebatamento da igreja? Tem alguém que ainda crê? Uma pergunta estranha, né? Mas eu tenho que fazer. Graças a Deus. Numa outra aula, de uma outra turma, obrigado, irmã Kelly. Fala, irmã Kelly faz questão de abrir a boca. Ela está trabalhando. Então, a irmã Kelly não vai ficar por fora de jeito nenhum. Misericórdia, irmã Kelly. Que Deus guarde a senhora, a sua família, vai todo mundo subir junto. Tá? Aí de vocês, se não subirem, né? É mais fácil eu ficar. Que isso, pastor? Para bobagem. Sério, irmãos? E nós temos que nos cuidar, gente. Vai ser uma surpresa. Meu Deus, quem pensa que está do jeito, mas que Deus tenha misericórdia. Cada dia, irmãos, eu não quero muito dessa vida, não, tá? Eu só quero ter saúde para servir a Jesus, quero ter o suficiente para manter a minha casa, minha vida, as continhas, tá? E quero participar do arrebatamento. Que isso, pastor? Você não tem muitos projetos? Não, não. O meu projeto hoje de vida é ter saúde para fazer a obra de Deus e cuidar da minha família. Ter o suficiente. É o suficiente. E estar preparado para subir no arrebatamento. Eu não tenho muitos sonhos, não, irmão. O meu maior sonho é chegar lá no céu. Eu sei que tem muita gente que está sonhando isso, está sonhando aquilo, é um direito, mas eu já com 62 anos, não estou velho não, por favor, estou um pouco gasto, mas eu com 62 anos,
esperando Jesus já há 53 anos. O que vocês acham? Não, irmão, eu quero mais é subir. 53 anos nessa esperança. Vendo tudo acontecendo nos dias de hoje, vou dar uma de doido, de querer criar projetos de vida, isso e aquilo. Tudo bem, é um direito seu fazer projetos, mas eu fico naquela palavra bíblica que Jesus deixou, né? Trabalhai até que eu venha. Lembra-se que Jesus falou isso? Trabalhai até que eu venha. Então, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, pedindo graça de Deus, força. Eu sei que a cada dia, porque está passando, está difícil demais, mas vamos lutar para trabalhar até que ele venha. Depois que ele veio, entende? Tem um aluno que estava feliz da vida. Pastor, Deus me deu. E quis dar um testemunho dele, né? Vou abrir rapidinho esse parênteses. Deus abençoa ele, né? Tem 24 anos de idade, de uma outra turma. Conseguiu comprar uma casa de $600 mil cash. Em Massachusetts. Ô, irmão, parabéns! Não é para qualquer um comprar uma casa de $600 mil. Pastor, eu estou na América há 8 anos, ele veio para cá já bem jovem, ele tem 24 anos. Trabalhei que nem um cachorro, um cavalo, sei lá o quê, e consegui. Amém, irmão. Aí a turma, né, 2 alunos, né? E aí? Depois do arrebatamento, para quem vai ficar essa casa? E ele ficou muito sem graça. É um direito. Os irmãos estão entendendo? É um direito. Ninguém está privado, se está sendo abençoado por Deus, de investir cash $600 mil. Mas e aí? E depois do arrebatamento? Como é que vai ficar essa casa? Eu sempre me fiz assim, não toca nesse assunto, porque é um negócio muito delicado, entende? Então, cada um é cada um, né? Tem um outro aluno que diz, eu não vou trabalhar para deixar os meus bens aí para o anticristo, não, eu quero ter o suficiente. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um direito de opinar, obviamente a gente respeita, mas o mais importante, se você tem ou não uma casa de $600 mil, que você tenha projetos de trabalho, continua trabalhando. Agora, saiba que depois que ele vier, você não vai levar para o céu a tua casa de $600 mil, você não vai levar a sua companhia, você não vai levar nada desta terra, você vai levar o que? A sua salvação, que é o mais caro que há na face dessa terra. Amém, irmãos? Quantos concordam que o mais caro é a nossa salvação? É mais caro. Mas vamos continuar trabalhando. Ninguém de braço cruzado. Vamos continuar transpirando, suando, passando por luta, passando por tribulação. Mas está bem claro aqui, ó, que a igreja que vai subir vai ser uma igreja verdadeira e uma igreja provada e purificada. Irmã Isabelle, boa ver a senhora. Paz. Vamos lá. Zacarias 13, 8, 9. A igreja que terá parte na primeira ressurreição e no arrebatamento será provada e purificada por Deus. Veja o que diz Zacarias 13, 8, 9. Escute isso. Em toda a terra, diz o Senhor, as 2 partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei e direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Chama-nos muito a atenção, aqui fala de 3 partes, presta muita atenção, o texto de Zacarias, de 3 partes. 2 vão ser exterminadas, mas uma terceira parte será poupada. Está se falando dos dias de hoje, não é do tempo da tribulação, é de hoje. Então, o que isso quer dizer? Que Deus vai permitir uma tragédia, uma catástrofe, um cataclisma que vai sacudir o planeta Terra. Eu não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias já há uns 3 a 4 dias, preste atenção. Eu sei que alguns estão trabalhando muito e possivelmente estão um pouquinho desligados da mídia, das notícias. Não sei quantos de vocês têm acesso à informação pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, televisão. Eu sou obrigado, né, a assistir noticiários 3 vezes ao dia, é o meu trabalho. Então, 3 vezes ao dia, eu assisto 3 noticiários em 3 fontes diferentes, né? Pego um canal americano, pego um canal europeu e pego um canal brasileiro, né? Geralmente eu sintonizo a BBC de Londres como canal europeu, a CNN aqui dos Estados Unidos e a Band News
do Brasil e procuro sempre filtrar a mesma notícia, porque vocês sabem que o fake news existe demais aí, demais, então você tem que ter pelo menos 3 fontes confiáveis, ou pelo menos aparentemente confiáveis, e procurar fazer a filtragem, né, da mesma notícia. Dá um trabalhinho, né? Na verdade, eu faço um trabalho tipo de jornalístico, né? Embora eu não fiz faculdade de jornalismo, mas eu convivi com muitos jornalistas no Brasil e na Inglaterra, então aprendi algumas dicas, né, de jornalismo, princípios básicos de fazer pesquisas, para que você faça um filtro, e neste filtro, e mais ainda nos dias de hoje, é muito fácil, né, você dar credibilidade a uma notícia falsa, a um fake news. Quem já detectou notícias falsas na mídia? Alguém já teve esse dissabor, tá tendo acesso a uma informação e depois de dias ou semanas você dá conta que é um fake news? Alguém já teve essa experiência? O Índice teve essa experiência, nossas duas Marias já tiveram essa experiência. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo, nós temos que correr atrás de um filtro, e é difícil, não é muito fácil não, tá? Mas a minha recomendação, procure pegar a mesma notícia e faça ela passar por 3 fontes diferentes, né? 3 fontes de informação, seja jornal, seja rádio, seja televisão, seja um site da internet, mas passe pelo filtro de 3. Aí você vai ver aonde está a mentira, aonde está a verdade, aonde está a notícia verdadeira e aonde está a notícia falsa. Mas assim, é muito difícil, mas aonde eu quero chamar você a atenção? Está ocorrendo um fenômeno ao mesmo tempo em todo o planeta Terra, preste atenção. Os índices de inflação em todo o planeta estão tomando proporções agigantadas. Brasil está com uma inflação doida. Argentina passou de 60%. Estados Unidos, 12%. Europa, 9% na maioria dos países da União Europeia. África, 75%. Ásia, 47%. Quem tem ouvido falar que a inflação está pegando ao mesmo tempo o planeta Terra? E dá uma olhadinha, tudo ao mesmo tempo. Pandemia e a guerra com a Rússia e Ucrânia estão fazendo os preços tomarem proporções doidas. Tá? O dólar já deu uma boa disparada no Brasil, tá? Tinha recuado abaixo de 4,80, agora está de novo encostando a R$ 5. O preço do petróleo no mundo está aumentando, não sei se você está sabendo. O preço da gasolina, tá, no norte dos Estados Unidos, até o mês de julho, poderá facilmente passar de $6 o galão, e na Califórnia vai alcançar a marca de 7,50. A coisa está tomando uma proporção simplesmente sem controle. Terrível. E isso é repassado para o consumidor, e até, sobretudo, nos alimentos. Consequentemente, também vai haver onda de desabastecimento, vai faltar mercadoria nos supermercados. Outra coisa, não sei se vocês estão observando, está havendo uma grande falta de mão de obra para trabalhos, ou seja, tem trabalho nos Estados Unidos, mas tem pessoas que não querem trabalhar. Quem está sabendo disso, gente? Tem trabalho, mas não tem gente para trabalhar. Dá para entender um negócio desse? Porque estão reclamando que os salários ainda estão baixos. Então, isso está criando... Sabe o que isso está querendo dizer para quem está analisando este quadro social econômico? Profeticamente está apontando para a explosão da mais terrível bolha econômica. Nada comparado a 2008. Quem tem ouvido falar da aproximação desta bolha que está para estourar a qualquer momento? E vai estourar, irmãos, e vai ser feio. Vai ser feio, vai ser feio, vai ser feio. Não sei se você aí em Massachusetts ou em Connecticut, aí no seu estado, mas aqui na Flórida o preço dos aluguéis, estou falando de Orlando, onde eu estou vivendo já desde outubro, os aluguéis e a venda de propriedades dispararam 60%. Antes se alugava uma casa ou um apartamento de 3 quartos, como muito, $2.000, muito.
Hoje você não encontra por menos de 2.600. Não consegue. Em outubro, você comprava uma casa de 3 quartos por US$ 180 mil. Hoje você não compra por menos de 260 mil. Está terrível. Não sei aí, no seu estado, em Massachusetts, em New Jersey, onde está nossa irmã Fernanda, nossa irmã Maria Almeida, irmã Maria Neves, mas aqui está escabroso a coisa. E eu acredito que o país inteiro está sofrendo consequências. Mas tudo isso sinalizando o quê? Uma bolha vai explodir numa proporção inimaginável e vai trazer um desastre, um naufrágio econômico para a nossa nação americana e para o mundo, né? Porque o que acontece aqui vai se refletir no planeta inteiro. E isso vai afetar, queiramos ou não, a nós, o povo de Deus, a igreja. Então, a igreja do arrebatamento, ela será provada, ela será purificada. Esse é só o problema econômico. Também teremos os outros tipos de problemas que vão afetar o clima, tá? Não vou entrar assim, em muitos pormenores, porque tomaríamos muito tempo. Não sei se alguém soube, exato, os alimentos muito caros e vão tomar uma proporção muito maior ainda. Preste atenção, alimentos caros vão detonar um gatilho chamado fome. E já existe fome no mundo, mas essa fome vai aumentar numa proporção maior. Não sei se vocês sabem, tem fome aqui nos Estados Unidos. Oh, sim, está crescendo numa proporção de 12% ao mês. 12% ao mês. Fale, Wincy. Pastor, rápido, você falando isso aí, essa semana eu fui no Market Basket, pastor, saí de lá com 4 sacolas. Eu nem acreditei, eu fui lá comprar alguma coisa lá, $200, cara. Eu juro, eu falei assim, caraca, nunca aconteceu isso. Então, tipo assim, uma compra, porque geralmente aqui em casa aqui a gente faz compra assim, quem chega primeiro, né? Dependendo do dia da semana. Antigamente, com uma compra há 3, 4 anos atrás, saía, a compra da semana saía 150, 160, hoje está saindo 250. Wincy, tu és feliz ainda, porque tu tem Market Basket, e eu aqui não tenho Market Basket. Eu tenho Walmart. Eu faço compra quinzenal. Eu, minha esposa e meu menino, de 25 anos, de 1,85 m, 270 libras. É só massa. Wincy, eu gasto 370 por quinzena. E não entra carne. Uau! Só frango e peixe, não entra carne. Aqui tá caríssimo. Cara. Eu cheguei em outubro, 280, 260. Agora, 370. E olha aí, quem faz a compra da casa sou eu, né? Eu amo entrar no supermercado, ficar 3, 4 horas. Eu tenho paciência para isso. Aprendi com meu pai. Meu pai também fazia a compra da casa. Irmãos, eu saí com a cabeça doendo. Eu fiquei 4h30 dentro de um Walmart. Estou confirmando só que o Wilson está dizendo. Falei, Jesus, eu estou encolhendo aqui. Está difícil abaixar abaixo de 375. Eu comecei a falar, Jesus, 4. Minha esposa me chama no telefone. E aí? Não vai sair daí, não? Como é que eu vou sair daqui? Eu estou encolhendo os valores. Eu estou reduzindo tanta coisa. E aí? Quando é que está a compra? 375 o quê? Calma, mulher. Deus está sendo misericordioso, mas o negócio está estranho. Entendeu? E vai ficar mais. Não se assusta não, meu irmão. Não se assusta não, minha irmã. O negócio vai ficar estreito. Mas a bênção de Deus não vai falhar sobre a sua casa. É isso que eu quero deixar bem claro. A bênção de Deus não vai falhar na sua casa se você crê que Ele vai guardar a mim, a sua casa e a sua família do pior que vai vir a este planeta. Quantos creem nisso, gente? Que Deus pode guardar nossas famílias? Claro, com mais razão que temos que ficar agarradinho com o Senhor Jesus. Com mais razão que temos que ficar agarradinho, fiéis. Não é querendo trocar figurinhas, não. Eu vou ter que ser fiel, senão eu vou passar fome. Não, se trata disso. Se trata que temos que reconhecer a misericórdia dele, tá? Se temos sido fiéis até aqui, vamos continuar mais fiel ainda, mais fiel, pelo poderoso nome de Jesus, porque a situação vai ficar difícil e a igreja que vai subir é a igreja que tem que ser provada, ok? Olha só, apesar de alguns estudiosos afirmarem que esse texto se aplica ao povo de Israel, estou lendo aqui a apostila, está bem claro que Deus está falando a respeito da terra, do planeta, e não de Israel. Ele diz em toda a terra, 2 partes dela, a terceira parte restará nela.
Se este texto de Zacarias se referir ao povo da terra, que é bem provável, então a igreja será purificada e provada. E após esse processo, parte da igreja, os que forem mortos, porque vai ter gente, né, que vai morrer no meio do caminho, serão ressuscitados, e a outra parte, virando a página, os que forem perseguidos e passarem por parte da tribulação. Vocês se lembram que nós já 2 aulas temos falado da teoria, de uma teoria, não é uma afirmação, baseada no texto de 2 de Tessalonicenses 3-8, que há uma possibilidade da igreja enxergar o começo da tribulação. Quem se lembra disso, dessa teoria que temos sustentado? Então, essa teoria está se tornando cada dia mais clara, porque, veja bem, o princípio das dores, se você não sabe, termina, ou já terminou, como diz Jesus lá em Mateus 24:8, os princípios das dores terminou com a guerra da Rússia e Ucrânia. Como é que eu sei disso? Pelo processo profético que envolve a Rússia, porque a Rússia está dentro de um cenário profético muito forte que vai terminar com a invasão da própria Rússia à nação de Israel. Então, a maioria dos estudiosos em escatologia estão unânimes. Essa semana eu assisti um programa de 2 horas do pastor John Hagee, ele da mesmíssima opinião, ainda que a Bíblia não diz em todas as letras e palavras, tá? Mas hoje o referencial de ebulição profética é a nação da Rússia. Então, toda a atenção do planeta, por incrível que pareça, está focalizada em cima de quê? Da Rússia, ou seja, a Rússia, com essa guerra com a Ucrânia já há mais de 84 dias, deu um pontapé inicial para que um processo profético se abrisse em alta velocidade. Então, é como se fosse um divisor de águas, né? O início da guerra Rússia e Ucrânia, da finalização do período princípio de dores, ou dores de parto. Então, nós já estamos vivendo agora dores, não mais princípios de dores, e, consequentemente, vai desembocar em um momento que a tribulação inicia, vai começar a tribulação, então ela vai iniciar, certo? Mas a igreja não vai vivenciar, não vai experimentar a tribulação no seu fulgor, na sua agressividade, mas a igreja, baseado nesta teoria que temos apresentado, poderia ver a ascensão do anticristo na União Europeia. Não sei se vocês sabem que hoje é uma mulher, é a Ursula von der Leyen, que é a presidenta da Comissão Europeia. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso? Ursula von der Leyen. Ninguém sabia. Gente, agora fico assustado. Fiquem ligadinhos nas notícias. Vai lá no site da União Europeia. Quem é a presidenta hoje? Quem manda dentro da União Europeia? É uma senhora de origem, se não me engano, dinamarquesa, né? Ursula von der Leyen. Então, hoje, ela é a que manda dentro da União Europeia, mas já está se ventilando uma mudança de nome no cargo. O nome presidente da Comissão da União Europeia vai ser eliminado para ficar, então, presidente geral da União Europeia. E aí se acredita que, mudando o nome, claro, vai mudar o personagem. E esse personagem, sem dúvida nenhuma, será a manifestação do anticristo e a aclamação dele, tá? John Hagee, um famoso escatologista americano. Alguém já ouviu falar do pastor John Hagee? Alguém já ouviu falar? Um gordinho, nós o conhecemos, já estivemos na igreja dele por 2 vezes. Ele afirma em um livro que recentemente acabou de escrever que o anticristo poderia ser aclamado em 2 lugares de grande importância para que haja aceitação mundial. Primeiro, nas Nações Unidas, em Nova York, e depois na Comissão Europeia, né? Não mais em Bruxelas, mas também está se ventilando a transferência da União Europeia para Roma, ou seja, a sede da União Europeia, que hoje está em Bruxelas, capital da Bélgica, está sendo ventilado para ser transferido para Roma, capital da Itália. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, estamos lá na página 19. Diz: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Olha o que um outro indicativo nesse texto. Noiva se preparando quer dizer que a noiva tem que passar por um processo.
A noiva de Cristo está se preparando, está num processo para, antes de sair da terra, ela está do jeito como o Senhor Jesus a quer. E foi-lhe permitido, olha aqui uma característica interessante, vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Lembra-se que eu falei no finalzinho da aula passada? Era muito comum na antiga Grécia os atletas que praticavam a maratona caminharem descalços e sobre terreno muito pedregoso, com pedregulhos. E esse terreno pedregoso, depois de ter caminhado 42 quilômetros, é natural, vai trazer o quê? Feridas, sangramentos nas solas dos pés. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Daí eram poucos os que chegavam na linha de chegada. Já existia a prática do uso do pódium, que é aquela plataforma de 3 lugares, para indicar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Alguém conhece o que é um pódium? Pódium. Nos Jogos Olímpicos, geralmente mostra, né, a imagem de um pódio, que é uma plataforma, né, em 3 dimensões, uma mais elevada, onde fica o primeiro lugar, e 2 quase do mesmo nível, para colocar o segundo e o terceiro vitorioso. Então, a Bíblia que usa uma figura de linguagem remontando que é o tempo das maratonas na antiga Grécia. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Quando o vencedor da maratona, os 3 primeiros vencedores das maratonas da antiga Grécia chegavam no final, era a eles colocado na cabeça uma coroa de lauréis, ou uma coroa de louros, para dizer, poxa, você venceu. E era colocado sobre os seus ombros um manto de linho fino, resplandecente e puro, para dizer o seguinte, os teus pés estão ensanguentados, mas valeu a pena, porque você alcançou o quê? A vitória, ou pelo menos foi o vencedor do primeiro, do segundo e do terceiro lugar. E aqui João interpreta, né? Pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então, para nós recebermos este manto de aprovação, né, através do linho fino, a coroa de lauréis, que era comum no final de uma maratona, a Igreja de Cristo, na mesma semelhança, vai passar por uma maratona aqui na Terra, uma maratona de provação, uma maratona de perseguição, antes de subir aos céus. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Vamos ver na Bíblia, então. Agora, o nível da perseguição. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Aqui não tem exceções. A palavra aqui é bem aberta e geral. Quantos aqui de vocês querem viver para valer uma vida fiel, uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida que agrade o coração de Deus? Quantos aqui querem essa vida? Se eu e você queremos essa vida, olha o que diz o texto. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Serão o quê? Como diz o texto? Não estou conseguindo enxergar, estou com um problema de visão. Hã? Serão o quê? Me ajude, alguém abra o áudio e me diga o restante do versículo. Ou estão com medo? Perseguidos. Perseguidos. Não, pastor. Eu estou muito bem servindo a Jesus, na minha igrejinha abençoada, recebendo graça, poder, unção, maravilhas, milagres. Ei, alô? Nós não fomos chamados para ficar somente nas 4 paredes. Nós não fomos chamados apenas para desfrutar de muita paz. Esse é o grande problema. Era o grande problema da igreja de Jerusalém. Quando a graça, o poder do Espírito Santo foi derramado ali no dia de Pentecoste, a igreja tomou que a posição de zona de conforto. Perceba bem, quando as bênçãos de Deus estão abundantes em uma igreja, que não é errado, que Deus quer abençoar a igreja, ela por um momento se esquece do seu papel. E qual é o seu papel? Sai para fora. Sair para fora. E Jesus mesmo disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra.
A igreja foi obediente ao que Jesus ordenou? Não. Aí que Jesus teve que fazer para despertar a igreja? Enviou a perseguição. Começando com o apedrejamento de Estevão. A história, irmãos, escute, a história, a mesmíssima história se repete. E vai acontecer. Queira ou você não queira. Queiramos ou não queiramos. Creiamos ou não creiamos. A história vai se repetir. Tem um aluno, não vou dizer quem aí, de qual turma. Não, eu não acredito, pastor, que Deus vai ter permitido perseguição. A América é uma nação cristã evangélica. Hã? Repete. A América é uma nação cristã evangélica. Que mentira é essa? É o pastor fulano nos tem ensinado. Mas me prova em fatos. Não, porque aqui se respeita muito. Alô, 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 a América não é mais uma nação cristã e evangélica. Ela foi. Mas como? Como é que você me pode provar? Anote aí. Ele pegou o caderno meio nervoso. De 1620 a 1776, essa nação foi, de fato, uma nação rendida aos pés de Cristo. Ele se assustou. Como é que é? Como é que é? Como é que eu não sabia disso, não, meu irmão? Vamos estudar a história. Eu nunca vi isso na minha vida. Anote aí, pesquisa. Em 1620, os peregrinos ingleses chegaram na praia de Plymouth, no estado de Massachusetts, e aí entregaram esta nação nas mãos do Senhor nosso Deus. Mas em 4 de julho de 1776, esta nação foi entregue nas mãos do Senhor deste mundo. Aí, mas 4 de julho não é a independência dos Estados Unidos? Claro. Aí começa uma história bem estranha, quando os Illuminati, através dos maçons, tomaram posse dos Estados Unidos. E uma prova indubitável são as fotografias, não fotografias, os quadros pintados retratando a posse do primeiro presidente americano. Quem sabe o nome do primeiro presidente deste país? Alguém se lembra? Primeiro presidente dos Estados Unidos da América, alguém se lembra? Eu sei que é história, mas tem muito a ver com os fatos ligados à escatologia. Alguém se lembra? Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Pode abrir o áudio. Não tenha medo de errar. Estamos aqui para aprender juntos. Que silêncio, papai do céu. Vocês levam ele no bolso todo dia, eu tenho certeza. Washington, não. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados... Anote aí, gente, isso faz sentido. Papai do céu. Pastor, parece que escatologia é uma história. Ué. Escatologia envolve história, geografia, matemática, química, física, arqueologia, biologia, envolve 19 ciências. Por isso que a escatologia era difícil, porque ela envolve 19 ciências. Então, anote aí. Primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Quando é que ele tomou posse da presidência? 20 de janeiro de 1789. E ele é o primeiro presidente americano a assumir abertamente que ele era maçom. Só 3 presidentes americanos, e eu menciono isso, que é importante entendermos, né? Que não foram absolutamente maçons. A maçonaria tentou levá-los para eles, mas como eles resistiram, eles foram mortos, assassinados com um tiro na cabeça, aliás, na nuca. Talvez você vai se lembrar. Abraham Lincoln, o 14º presidente, em 14 de abril de 1865, ele foi assassinado num teatro em Washington, D.C. William McKinley, em 18 de janeiro de 1901, numa feira agropecuária na cidade de Buffalo, estado de Nova York. E o presidente católico John Fitzgerald Kennedy, em 23 de novembro de 1963, Dallas, Texas. Os 3 presidentes que eu acabei de mencionar, Abraham Lincoln, William McKinley e George Washington, eles se recusaram a serem controlados pela maçonaria e, consequentemente, foram assassinados. E da mesma maneira, um tiro na cabeça ou um tiro na nuca. Estou mencionando isso porque os Estados Unidos não é uma nação evangélica cristã desde 1776, desde a sua independência. Ela é uma nação maçônica
animação iluminista, ligada aos Illuminati, ok? E a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, né, os símbolos diabólicos Illuminati que tem na cidade de Washington. Não sei se você sabia, só vou largar essa curiosidade. É uma curiosidade, se você quiser pesquisar, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Só existem 2 cidades americanas que foram criadas para serem templos maçônicos. Todas essas 2 cidades, elas têm um desenho arquitetônico específico para servir a Satanás. Você sabe quais são as 2 cidades? Se você souber, eu lhe dou 75 pontos. Tudo bem. Você não é obrigado. Você não é obrigado a saber. Ninguém é obrigado. Mas, de repente, você já leu alguma coisa e já sabe. Uau, essas 2 cidades. Pode abrir o áudio e dizer. Tem Dallas 2... tem um templo? Não. Não? Tem 2 cidades nos Estados Unidos que ela foi projetada. Toda a cidade, todo o mapa... Só você olhar para o mapa dessas 2 cidades que você vai se dar conta. São cidades que foram construídas com as ruas totalmente no sentido diagonal. E o centro da cidade, onde está o edifício da prefeitura dessas cidades, faz o desenho de uma estrela de 5 pontas. Mas tudo olhando de cima, entendeu? Numa visão arquitetônica, uma visão via satélite. É bem interessante. Alguém sabe? São bem conhecidas essas 2 cidades. Washington, Anote... Como? Washington e Nova York? Não. Washington é uma delas. É uma delas, mas tem que acertar as 2. Nova York foi muito pelo contrário. Nova York foi fundada por evangélicos, por Pastor, eu cristãos. estava assistindo que a história da maçonaria nasce aqui em Massachusetts Nasce em também. Massachusetts. Não apenas, mas nasce ao mesmo tempo em 2 cidades. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uma coisa são as 2 cidades que foram criadas para serem templos da maçonaria, e uma coisa é aonde a maçonaria nasceu. Então, coincidentemente, também a maçonaria nasceu ao mesmo tempo em 2 cidades. Vamos lá, anotem aí. Essas 2 cidades, o plano arquitetônico delas, todas as ruas dessas 2 cidades, você pega o mapa lá no Google ou no Apple Map, elas têm todo o desenho das ruas no sentido diagonalizado, diagonal. Filadélfia, na Pensilvânia, e Washington, D.C. Washington, D.C. e Filadélfia, todinha ela, toda. Só você pegar o plano arquitetônico, toda ela foi criada para ser templos maçônicos. E o Washington, D.C. é assustador. Se você olhar o Capitólio e o... Ai, como se chama? Aquele monumento a... O obelisco, né? Tem o Capitólio, tem um espaço enorme e o obelisco. Alguém já viu isso nas fotografias de Washington, D.C.? Tem o Capitólio... Tem um áudio aberto aí, pastor, não estou ouvindo bem. Tem um Como é que áudio é? aberto. Tem alguém com áudio aberto, não está atrapalhando. Isso, se alguém tiver com o áudio aberto, por favor, feche, por gentileza. Só eu falando, a menos que você tenha que participar. Aí você, depois que participa, claro que feche. Quem já viu a fotografia de Washington, D.C.? O Capitólio, numa parte, aí tem uma esplanada enorme que termina o quê? Com o obelisco, assim. Alguém já viu fotografias? Ou se você já foi lá? Quem já esteve em Washington, o D.C.? Alguém já esteve? Isso. Se você que esteve lá com a irmã Juliana, talvez vai se lembrar, ou se você nunca esteve, pegue uma fotografia, você vê o quê? O Capitólio, no fundo, e do outro lado tem um espaço enorme. Aí tem o obelisco. Tá? Alguém está se lembrando disso? Deu uma olhadinha em Roma. Igualzinho. A Basílica de São Pedro, um espaço enorme, e termina aqui, na frente, assim, um obelisco. Então, Roma e Washington também são muito parecidos, porque são cidades projetadas para serem templos a Satanás. E Filadélfia entra na mesma história, tá? E a maçonaria nasceu ao mesmo tempo em Boston e Filadélfia. Então, o centro da maçonaria hoje nos Estados Unidos é Boston e Filadélfia. Agora, os templos de adoração, Roma, Washington e Filadélfia. Muito interessante isso, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Perfeito. Se queremos viver uma vida piedosa, não temos como evitar a perseguição. Atos 14, 22, estamos aqui na apostila. Fortalecendo a alma dos discípulos a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações,
nos importa o quê? Entrar no reino de Deus. Mateus 24, 9 e 10 diz: então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Escândalos estão aí, acontecendo e trazendo vergonha para o evangelho. Eu não vou entrar em detalhes porque é muito vergonhoso o que eu vou falar, tá? Mas só para você ter uma ideia do tamanho dos escândalos que estão assolando o mundo e o mundo evangélico. Aqui na cidade de Orlando, há coisa de 2 meses, tá? Foi constatado que uma igreja brasileira, só que eu não posso entrar em detalhes, não posso falar nomes, por uma questão de muito respeito, porque isso aqui está abalando a estrutura da fé de muitos cristãos, está trazendo um escândalo violento, tá? Embora talvez esse assunto também não esteja sendo vazado, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Foi descoberta uma igreja, até relativamente de médio porte, envolvida com lavagem de dinheiro. A coisa está feia, irmãos. O testemunho do evangelho aqui está dentro do vaso sanitário. Está uma comoção feia, feíssima, sobretudo junto das autoridades. Não tenho maiores detalhes, mas já está comprovado, já está infelizmente comprovado, com testemunhas. Mais de 60% da igreja se debandou, a maioria está todo no mundão, não quer saber de entrar em igreja nem por brincadeira, por causa do testemunho dos pastores. Tá feio, irmãos. Eu falo isso com muita tristeza. Pouquinhas pessoas com raízes na palavra que conseguiram sobreviver e estão indo para outras igrejas. Porque eu estou falando isso, que eu estive semana passada, sexta passada, ministrando numa igreja aqui em Orlando, e aí me comentaram a história, e eu já tinha ouvido rumores, eu não dou ouvido a rumores, mas quando me deram detalhes da situação, eu falei, meu Deus, estamos vivendo realmente o final dos tempos. E eu quero só deixar bem claro para vocês, nós vamos ouvir ainda coisas terríveis, mas você tem que ter em mente o seguinte, estamos vivendo os dias finais e nós somos chamados para olhar para quem? Para quem? Jesus Cristo. Irmãos, as coisas vão piorar muito. Mas se a gente estiver firmadinho na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, a gente vai aguentar firme. A gente vai vencer toda esta onda que está vindo para arrebentar. Quem tem firmeza vai suportar, mas tem que ter raízes. E as raízes têm que ser na palavra de Deus. Fale, Wincy. Pastor, uma pergunta, o senhor tocou no assunto aí. Eu queria saber o que o senhor acha sobre a igreja fazer culto no metaverso. Eu estava com medo que alguém fosse fazer essa pergunta, então não tem como escapar. Eu não tenho como escapar a resposta. É um assunto um pouco polêmico e tal. Polêmico. Tem uma igreja aqui, eu vou dizer o nome, isso aí eu vou dizer, irmãos. Não é que eu estou atacando a igreja, entenda-me mesmo, pelo amor de Cristo, eu sou muito ético e muito cuidadoso em falar de certos assuntos, mas nós temos que, em alguns casos, falar nomes para que não estendamos o dedo, mas que clamemos misericórdia. A Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Orlando, foi a primeira igreja na América a entrar nesse universo chamado metaverso. Alguém sabe o que é metaverso? Só o Wincy? E quem mais? Irmã Arielle, irmã Juliana. Eu vou fazer uma postagem sobre o que é o metaverso. É a coisa mais sagaz que Satanás está usando no mundo. Levar com que as pessoas vivam uma realidade virtual em todo momento. Vou dar um exemplo. Eu estou falando com vocês agora através de uma conexão de vídeo. Concordamos juntos? Estamos ao mesmo tempo e em tempo real, tá? Aqui no meu relógio está dando
21h30. É o mesmo horário de vocês, correto? Porque nós estamos na mesma linha da costa leste dos Estados Unidos. Então, nós estamos falando que em tempo real, não há uma diferença de nenhum segundo para nenhum de vocês, né? Nem para o irmão Kleber, nem para a irmã Maria Almeida, Maria Neves, nem para o Winston. Estamos todos em tempo real, ao mesmo tempo. Mas estamos falando em quê? Em vídeo. Em vídeo. O que é o metaverso? Se fôssemos ter uma aula no sistema metaverso, o que aconteceria? Um holograma da minha pessoa estaria ao lado do irmão Kleber, da irmã Maria Almeida, Maria Neves, da irmã missionária Fernanda, da irmã Arielle, de cada um de vocês. Como é que é isso? O que é um holograma? É uma imagem refletida na minha pessoa de cabeça a pé. Falando, interagindo, como fosse eu duplicado em várias copiazinhas, mas dentro da sua casa. E a Igreja Batista da Lagoinha está fazendo agora isso. Quando ela faz os seus cultos, ela tem uma página específica para o metaverso. Quem vê dentro de casa a igreja, a plataforma da igreja, o púlpito, os pastores, o coral, o grupo de louvor, o que seja, como as pessoas estivessem dentro da sua própria. Claro que não são todos ainda que estão tendo acesso. Tem que ter uma aparelhagem específica para fazer essa transferência virtual. É como aqueles óculos, não sei se vocês já viram aqueles óculos especiais que são usados para videogame, é algo assim, é uma realidade virtual, só que sem o uso de óculos, você olha com os próprios olhos e está dentro ali na sua frente, dentro da sua casa, é como fosse um universo paralelo, como você estivesse interagindo com um mundo virtual, mas ali na sua frente. Alguém está me entendendo, gente? É horrível isso. Isso é uma sagacidade de que Satanás está usando, sabe para quê? Para preparar o mundo, o planeta, no recebimento da marca da besta, do sinal da besta e do número da besta. E mais, quando o anticristo se dirigir à população mundial, ele não apenas vai usar o vídeo como eu estou usando, pelo Zoom, ou por outros aplicativos, ele não vai usar a mídia, os canais de televisão, ele vai aparecer dentro da casa das pessoas. E vai ser uma coisa assim assustadora. Então, o metaverso é um portão enorme que está sendo aberto para preparar o quê? O psicológico das pessoas para o recebimento do governo do anticristo. Alguém já pensou sobre isso ou não? Alguém já pensou sobre isso ou não? E, lamentavelmente, em nome da tecnologia, a Igreja Batista da Lagoinha, não vou entrar em maiores detalhes, decidiu abrir espaço para ter essa tecnologia. E não se assuste. Alô, não se assuste. Já estou sabendo que 2 igrejas em Massachusetts, 2 em New Jersey, 1 em Nova York, 5 em Connecticut vão aderir nos próximos 6 meses ao sistema metaverso. Não se assuste. Já tenho essa informação é quente. Como é que eu sei essa informação? Eu tenho várias pessoas que eu tenho feito contato, que são analistas de sistema, que trabalham com esse tipo de tecnologia, e já me vazaram essa informação. Não é fake news, não, gente. Fica ligado. Em 6 meses, você já vai ver em torno de 10 igrejas nos estados, e brasileiras. Outra coisa que me chama a atenção, todas elas brasileiras abraçando o sistema do metaverso. Aí a pergunta que vão fazer a elas: por que vocês decidiram esse sistema? É mais fácil de ganhar as almas. Não dá muito trabalho de sair. Olha o argumento. Não dá trabalho para deixar a igreja para ganhar as ruas. A gente entra na casa das pessoas. Estão percebendo? É tudo para contrariar a ordem bíblica, que a gente tem que sair. A igreja foi chamada para sair, para evangelizar, ir para o lado de fora. E o metaverso, ela faz o quê? A igreja fica mais dentro da sua zona de conforto, e é mais fácil para Satanás controlar o emocional e o psicológico das pessoas. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Gente, o negócio está feio. O negócio está feio, vai piorar numa proporção enorme. Vamos lá, continuando falando sobre a igreja perseguida.
E vi almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa perseguição vai começar antes do arrebatamento. Essa perseguição vai entrar no tempo da tribulação. Porque lembre-se, cristãos desavisados ou cristãos negligentes vão ficar na grande tribulação. Antes de terminar esse nosso ciclo de aulas de escatologia, eu vou publicar no grupo o kit do arrebatamento. 18 dicas. Olha só. Se você ficar para a tribulação, o que é que você vai fazer? Eu vou te dar 18 dicas. Sério, pastor? Eu trabalhei, fiz um kit do arrebatamento. Sério. 18 coisas que você tem que fazer se você ficar na tribulação. Primeira delas, mantenha o controle, respira fundo, relaxa. Número 2, fiquei. E agora? Número 3, o anticristo está governando. O que é que eu posso fazer? Primeiro, não vou receber o número, o sinal e o nome da besta sobre o meu corpo, aqui e aqui. Se eu não recebo, eu tenho a possibilidade de morrer de fome, porque não vai existir mais o dinheiro. Preste atenção. Não vai existir mais moeda corrente, cheque, cartão de crédito, nada. A única forma de transação para você comprar e vender vai ser por aqui e por aqui. No momento que você decidir não aceitar, você vai ter um problema com a polícia do anticristo. Eles vão te perseguir. Deus, que é isso, pastor? Eu não vou ficar, não. Isso aqui é uma hipótese. É só uma hipótese. Se eu ficar, já está sabendo como fazer. Para não passar fome, você vai ter que trabalhar como clandestino. Para ter uma garrafa de água, para ter um bocado de comida. E quando te descobrirem, vão te colocar contra a parede dizendo: recebe a marca. Não. Quando você insistir em não, o que vão fazer? Cortar o seu pescoço. Você vai morrer. Mas você não vai receber a marca. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Melhor, então, ser mártir do que aceitar e viver. Porque no que você aceita, pensando que está escapando da sua pele, né, salvando a sua pele, você está se autocondenando para toda a eternidade. Wincy. Pastor, então as pessoas vão morrer, então? Não tem uma parte que fala que as pessoas não vão morrer? Esse é um outro assunto que nós vamos falar no finalzinho da tribulação. Vai haver um grupo que vai buscar a morte. E a morte vai fugir deles. Ah, tá. Esse vai ser o grupo dos ímpios. Os ímpios vão sofrer uma pressão tão extrema, e os seus corações tão fechados e duros para receber o evangelho, que eles vão buscar a morte, mas não querem Jesus. Mas a morte vai fugir deles. Eles vão tentar até o suicídio. Porque vai ser muita prova, muita tribulação, muita angústia, muita destruição, uma pressão excessiva. Mas eles não vão dar o braço a torcer. E aí vão buscar o que? Os meios de suicídio. E esses meios vão fugir deles. A gente vai falar sobre isso. Calma, gente. Nós estamos só ainda navegando na superfície da tribulação. Mas os cristãos que se decidirem não vou receber a marca da besta, estes sim. Esses vão morrer, vão ser degolados, como diz Apocalipse 24. E aí? Perderam a salvação? Não. Terminou a tribulação, e antes de Jesus começar o seu governo de 1000 anos, eles, ressuscitam. Com o corpo glorificado. A diferença é que estes, escute essa, não receberão galardões, à semelhança dos arrebatados ressuscitados e dos arrebatados transformados. Quem são os arrebatados transformados? Nós, os vivos. Quem são os arrebatados ressuscitados? Os mortos justos, desde Adão até o último que morra segundos antes do arrebatamento. Aí sobem para o céu, ok? Começa os 7 anos aqui da tribulação,
E lá no céu vão ser 2 eventos, 2 momentos. O tribunal de Cristo, que é para distribuir os galardões, as recompensas, ok? E em seguida, as bodas do Cordeiro, que ainda nós vamos falar sobre isso com um pouquinho maior de detalhes. Mas os mártires da tribulação, né, que vão atravessar a tribulação ou vão morrer na tribulação, esses não vão receber galardões, mas vão ressuscitarem em corpos glorificados. Para quê? Para governarem os 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo. Está entendendo essa parte? Está entendendo essa parte? Vamos lá. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então eu vi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanhem. Apocalipse, capítulo 14, versos 12 e 13. Agora, veja bem, vai ter uma igreja, ou vai ter um grupo de salvos que vai sofrer a perseguição pelo dragão. Vamos entender isso aqui agora, com muita atenção aqui. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que lhe dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os demais descendentes dela. E os que guardam os mandamentos de Deus mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 13 a 17. Ao ler o Apocalipse 12, 1 a 17, eu leio só do 13 ao 17. Muita atenção aqui. Mas quando você lê o texto completo, qual é o completo? São do 1 ao 17. É possível identificar as figuras. Presta atenção, porque isso aqui é difícil. A mulher vestida de sol e a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas que deu à luz ao filho, representa, de fato, a nação de Israel. Apocalipse 12, 1, 2. Como é que nós identificamos as figuras na Bíblia? Anote aí. Tudo na Bíblia que está relacionado com o sol está apontando para quem? A nação de... Perdão, lua, desculpe. Tudo na Bíblia relacionado com a lua, está relacionado com a nação de Israel. Ao passo que tudo na Bíblia relacionado com o sol está relacionado às nações gentílicas, ou seja, ao povo não judeu, às nações do mundo. Repito, tudo que lemos na Bíblia relacionado com o sol está apontando para o quê? As nações do planeta Terra. Mas, ao passo que tudo na Bíblia que aponta para lua, anote, está ligado à nação de Israel. Quem chegou a ver, não sei se alguém aqui conseguiu ver essa semana, o eclipse da lua, que trouxe uma lua de sangue violenta. Alguém conseguiu ver? Só o índio Felizardo. Nem eu consegui, porque estava nublado na hora do eclipse. Não tive nenhuma condição de ver. Eu vi fotos, pastor. Fotos, também vi no YouTube, mas foi violento. Quem viu a olho nu se impressionou. Foi um dos mais violentos eclipses e lua de sangue. Isso é que é o mais chamativo. Lembram-se da profecia de Joel? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. Desde 2014, escute, desde 2014, já vão 8 anos, está havendo uma sequência de luas de sangue. O que está querendo dizer isso? Depois da apresentação ou da exibição de uma lua de sangue, sempre acontece um problema ligado com a nação de Israel. Preste muita atenção, fique ligado. Sempre depois de um evento astronômico ou de um eclipse da lua
que envolve uma lua de sangue. Em seguida, coisa de dias ou semanas depois, pum, estoura um problema envolvendo com a nação de Israel. Alguém está sabendo de um problema que está acontecendo agora, lá em Israel? Vamos lá. Quero ver quantos aqui estão ligados. Se não estão ligados, eu vou ligar vocês agora. Está acontecendo, tá acontecendo um negócio sério. Muito sério. Mas sério demais. E eu perguntei já ontem, anteontem, a vários pastores, estão tudo desligados. Falei, meu Deus, o povo de Deus está desligado mesmo. Está acontecendo um problema muito sério em Jerusalém, agora, neste exato momento. Ninguém está sabendo? Uau! É só você fazer um clique na televisão que você vai descobrir. É só você ir na internet que ó, você vai descobrir. Anote aí. Está havendo um gravíssimo problema com a polícia do Monte do Templo. Preste atenção. Em Jerusalém tem uma mesquita muçulmana chamada Domo da Rocha, que tem uma cúpula dourada. Alguém já viu fotografias? Tem uma cúpula dourada. Segundo a tradição, naquele lugar onde está aquela mesquita muçulmana, que é chamada de Domo da Rocha ou Mesquita de Omar, foi no passado o local aonde Abraão foi sacrificar a Isaac, no Monte Moriá. O Monte Moriá está ali embaixo, ok? Também foi o lugar onde esteve o primeiro templo, o templo de Salomão, e o templo de Zorobabel, o segundo. Então, o primeiro templo foi construído no mesmíssimo lugar, tá? Destruído pelos babilônios em 586 a.C. Depois foi levantado o templo de Zorobabel em 516 a.C. e derrubado pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Em cima do mesmo lugar, do mesmo terreno, está o quê? O Domo da Rocha. Do ladinho tem um espaço enorme, eu vou mostrar para vocês em um mapa, enorme, 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 que será construído o quê? O terceiro templo. Agora tem uma coisa interessante. Os árabes fizeram um pacto, fizeram um acordo depois da Guerra dos 6 Dias, em 1972. E qual foi o resultado depois dessa Guerra dos 6 Dias? Que uma polícia judaica estivesse fazendo o policiamento do Monte do Templo. Embora ali não tenha nenhuma sinagoga, não tem nada que justifique uma polícia judaica fazer o patrulhamento. Estão tentando me entender aonde eu quero chegar? Porque eles estão vigiando o território vazio, que nenhum árabe se ouse a fazer nenhuma construção ali do lado, porque já está tudo preparado para o levantamento do terceiro templo. Vai acontecer, gente. Isso é uma questão de dias, semanas ou poucos meses, mas a polícia do monte está tendo choques com a polícia palestínica. Vai lá, abre a internet agora, para você ver o que está acontecendo agora no Monte do Templo. Está havendo uma agitação terrível, terrível. Não está saindo isso nos principais meios da mídia. Não está saindo, gente. Não está saindo. Porque não é interesse da mídia trazer esse assunto. Não é interesse. Mas está acontecendo. Coincidência ou não, essa situação começou a se agravar depois do eclipse. Não é coincidência. Todas as vezes que ocorre um eclipse da Lua, e sendo uma lua de sangue, vai dar um problema dentro da nação de Israel. Fica ligado. E os eclipses do Sol vão trazer problema sobre as nações. Se você for lá para trás, me observe, se você for lá para trás, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sabe quando começou? Se alguém se lembra? 22 de fevereiro de 2022. Alguém se lembra? Não. Mas anote aí, a guerra da Ucrânia começou em 22 de fevereiro de 2022, Rússia e Ucrânia. O que aconteceu no dia 20? Um eclipse total do Sol. Tá lá, olha lá. Olha o que irmão Fábio, pode postar o link no grupo, por favor? Eu agradeceria, se for possível. Por gentileza, posta aí no grupo. 152 feridos já. 105. Gente, estamos
Não estamos ligados? Não estamos. Vamos ligar as antenas, gente. Jesus realmente está voltando em alta velocidade. Por isso que muito crente desavisado vai ficar. Já pensou? Eu e você acordamos e o anticristo está dando um discurso nas Nações Unidas. Jesus da glória. Será que vai acontecer? Jesus vai acontecer. Aí é uma questão, ó, de pouco tempo aconteceu o arrebatamento. Mas a minha pergunta é, a igreja está sendo avisada? A igreja está sendo alertada? A igreja está sendo ensinada sobre isso? Infelizmente, não. Não, entenda bem, não estou culpando aos seus líderes, aos seus pastores, não estou culpando. Está acontecendo em todo o planeta Terra. Vamos lembrar da parábola das 10 virgens? Vamos lembrar um pouquinho antes de a gente avançar? Isso aqui é importante. Tudo está fazendo sentido. Se nós formos lá em capítulo 25 de Mateus, nós vamos encontrar 10 virgens. Estão me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando aqui? 10 virgens. 5 eram o quê? Me ajudem a lembrar. Prudentes e 5 o quê? Imprudentes. Imprudentes ou nécias. Tá? O que diferenciava, alguém se lembra? O que diferenciava exatamente as virgens prudentes das nécias, das imprudentes? O azeite. O azeite. Qual o problema que havia com azeite? Vamos lá, se alguém se lembra. Qual o problema que havia com azeite? Tinha um problema. Aliás, tinha 2. Já estou ajudando vocês. Ó, preste atenção. O que diferenciava as 2 virgens era o azeite, mas tinha 2 problemas com azeite. Vamos lá. Eu não estou nem abrindo o texto, porque eu estou forçando a vocês a se lembrarem. Entre nós aqui, vamos ser bem sinceros. As prudentes tinham extra. reserva e as não prudentes não. Oh, irmã Maria Almeida, só por causa disso eu vou lhe dar 75. Ô, Glória! Só por causa disso. Aleluia. Você tá ligada. Falei junto, hein? Não ouvi, que pena. Tá bom, vou dar para a irmã Fernanda também, tá? Para vocês duas, tá? Amém. Segura a tomada aí, ó. Deixa ela grudada aí na... Deixa eu colocar aqui. Jesus, o coração agora deu 2 pulinhos de alegria. Meu Deus, agora eu entendi, né? Um pulinho para a irmã Maria Almeida, um outro pulinho para a irmã Fernanda. Que coisa boa. 75 para cada uma, olha. Pontinho extra. Não se assuste quando fechar as notas, né? 100zão, 100zão, 100zão. Da onde veio esse 100zão? Daqui. Vamos lá, irmã Maria Almeida, 75. O que diferenciava, então, as virgens tolas das prudentes? O azeite, em 2 aspectos. Anote aí. Nas virgens tolas, o azeite estava o quê? Acabando. Confere? Estava acabando. As virgens prudentes tinham azeite e tinham reserva de azeite. Por que tinham reserva de azeite? Essa é interessante. Vou explicar a vocês. Vocês já viram filmes, desenhos da famosa lâmpada de Aladim? Aquela lâmpadazinha assim, ela é pequenininha. Se vocês já viram desenhos, ela tem uma tampinha, ela tem um biquinho fininho e ela tem uma alça. Estão se lembrando? Estão se lembrando da lâmpada de Aladim? As maiores lâmpadas dessa natureza, elas não excediam a esse tamanho e guardavam, em média, 500 ml de azeite. As maiores, as menorzinhas, entre 150 a 200 ml. Nos tempos de Jesus, não tinha energia elétrica. Não tinha. Então, como que as pessoas faziam para caminhar no meio da noite? Com tochas, embebidas em azeite de baleia, ou azeite de castor, da pele de um animal chamado castor, parecido com a capivara, ou colocavam o quê? O azeite de oliva dentro da lâmpadazinha, acendiam, saía a chamazinha do biquinho. Sabe o que eles faziam? Colocavam uma correntinha na alça. Geralmente essa correntinha chegava a ter 1,20 m de comprimento. Eles colocavam a correntinha onde? Na direção dos pés. Aí nós vamos lá no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não tinha energia elétrica.
não tinha pilhas para colocar em lanternas. Então, como é que se faziam as pessoas para caminhar nas ruas? Pegavam a lâmpadazinha, enchia de azeite e colocava o quê? Um barrilzinho que chegava em alguns casos até 8 litros. 8 litros. E a pessoa calculava, eu vou fazer uma caminhada à noite de 20 quilômetros. E geralmente uma caminhada de 20 quilômetros no meio da noite, naqueles tempos, dava de 3 a 5 horas. O suficiente para 8 litros de azeite. Porque quando a chamazinha no meio do caminho ia diminuindo, a pessoa dizia, eu não vou correr o risco de tropeçar no meio da noite. Parava e estava lá, com um barrilzinho do lado, colocava. Caminhava um pouco, controlava a chama e sempre com a lâmpadazinha, com a corretinha, na direção dos pés, porque os caminhos eram pedregosos e o risco de tropeçar era muito grande. Estou entendendo o porquê do Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem sabia disso? Não sabiam? Anote isso aí. Ok. Vamos trazer para a vida espiritual e para os dias de hoje. 7 minutos terminamos a nossa aula. A igreja que está sendo preparada para o arrebatamento é a igreja que terá azeite, ou seja, o poder e a luz do Espírito Santo, e terá a reserva de azeite. O que é a reserva de azeite? Fé, vigilância, perseverança, conexão com a palavra de Deus, uma conexão intensa e conexão com a oração. Agora, observe que, num dado momento, na parábola das 10 virgens, aconteceu uma coisa que pegou as duas ao mesmo tempo. O que aconteceu em um dado momento, quando você lê a parábola? Houve um fato, houve um acontecimento que pegou ao mesmo tempo as tolas e as prudentes, ao mesmo tempo. Alguém se lembra? Adormeceram. Houve um momento, olha que coisa impressionante, Alazar. Adormeceram, cochilaram. De repente, se ouviu uma voz. E que horas foi? Que horas foi? 3 da manhã? Quase 7 da manhã? meia-noite. Meia-noite. E à meia-noite, se houve um clamor. E o que dizia o clamor? Eis aí o noivo. Umas traduções trazem esposo, que é mais fiel ao grego. E o que aconteceu? Agitadas. Aí as tolas se deram conta, nosso azeite está acabando, e agora? Empresta um pouquinho para a gente, minhas irmãzinhas. Ide aqueles que vendem e comprai deles, para que não falte nem para nós e nem para vós. Elas foram, as tolas, só o fato de ir, e o texto grego nos diz que foi uma curtíssima distância. Não podemos precisar quanto, mas foi uma curtíssima, foi o suficiente, Aí vem quem? O noivo. E ele entra com as prudentes dentro da recâmara nupcial e a porta é fechada. Aí passou um tempo bem curto, voltam as tolas, batendo desesperado, abre-nos, abre-nos. O que o noivo diz para estas que ficaram do lado de fora? Ele disse algo difícil, duro de se ouvir, mas o que o noivo disse? Alguém se lembra? Não se lembram? Então não leram com atenção o texto. Em verdade, Não as conheço? não as conheço. Assim vai ser o arrebatamento da igreja. Vai pegar muito cristão desavisado, desligado, desconectado, sem reserva de azeite, sem reserva de vigilância, sem reserva de oração, sem reserva de leitura e estudo da palavra. Está tudo acontecendo diante dos nossos olhos e nós não estamos percebendo isso. Deixa eu ver se o irmão Fábio... Já vou terminar em 5 minutos. 5 minutinhos mais. Meu Deus. Tá lá,
Confronto entre palestinos e polícia israelense deixa 152 feridos em Jerusalém. Fica ligado. Tem muita coisa ainda estranha que vai acontecer em pouquíssimo tempo. O problema é que a pandemia distraiu muitos de nós. A guerra da Rússia e Ucrânia também está causando um pouquinho de distração, mas não deveria. Deveriam ser sinais de alerta para ficarmos bem ligados. Deixa eu terminar essa parte aqui. Vamos lá. A mulher vestida de sol, como já falei, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas que deu à luz ao filho, representa a nação de Israel. O filho varão que é de reger todas as nações com vara de ferro e que foi arrebatado para Deus até o seu trono, pode representar o Senhor Jesus. A descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, pode representar a igreja. Isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados com descendência, Romanos 9:8. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, Gálatas 3:2. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Deixa eu rapidinho aqui mostrar para vocês um slide, bem rápido, que o tempo já está indo embora. Ok. Deixa eu avançar aqui. Todos estão vendo o slide? Todos estão vendo? Todos estão vendo? Está aí a mulher vestida de sol, como acabamos de falar. Apocalipse 12:1-6. Ela sobre o sol, foi essa visão que o apóstolo João viu. Esta é a cidade de Petra, onde os judeus se refugiarão na grande tribulação. Dentro desse contexto do capítulo 12 de Apocalipse, abra lá comigo Apocalipse capítulo 12, bem rapidinho. Nós vamos terminar em 5 minutos. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo de número 12. Versículo de número 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E a mulher fugiu para o deserto, repito, aonde já tinha lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentado durante 1260 dias. Essa mulher é a nação de Israel. O deserto, a palavra é Negev, no grego, mas é uma palavra hebraica que aparece no texto grego. Negev quer dizer sul, tá? E sul está ligado aqui à Jordânia. Na Jordânia, está aqui o mapinha, tem uma cidade chamada Petra. Está aqui, ó, Petra. Está lá no deserto do Negev. Aqui está Israel e aqui está a Jordânia. Já estive lá. Esta é a cidade, escarvada na rocha. Você entra por essa porta aqui, ó. Você encontra uma cadeia de gigantescas cavernas que podem guardar, proteger até 250 mil pessoas. Para dentro desta cidade construída na rocha, dentro de um conjunto de cavernas, é que os 144 mil judeus, segundo Apocalipse, tá? Lá no capítulo 7 e no capítulo 13, aliás, no capítulo 14, vão se refugiar da ira do anticristo. No livro do profeta Isaías, capítulo 16, do verso 1 ao 5, a palavra Petra é a palavra Selá, a palavra hebraica. Quando você lê esse texto, você vê perfeitamente a trajetória dos judeus fugindo para o deserto do Negev, até a direção da cidade de Petra, e ali o próprio Deus protege, guarda aos 144 mil da ira do anticristo. Isso vai se dar na segunda metade da tribulação, por isso que se fala de 1260 dias. O Salmo 60, verso 9, Ezequiel 20, 35, 38, Daniel 11, 41, Daniel 12, 6, 13, 14, Jeremias 40, 11, 12, Apocalipse 12, 6, dão detalhes desta cidade. Eu vou compartilhar com vocês esses dois slides, né, no grupo, para vocês saberem que esta é a cidade que já está preparada para receber os 144 mil que já estão vivos,
já estão selados em suas testas e já sabem que na segunda metade da tribulação eles vão ser perseguidos pelo anticristo, vão fugir para cá e vão receber a proteção do próprio Deus, porque esses textos que eu vou apresentar a vocês e vou postar esses 2 slides no grupo, ok? Indicam que eles vão ser protegidos pelo próprio Deus da ira do anticristo. E isso vai acontecer, repito uma vez mais, na segunda metade da tribulação. Vamos fechar aqui, então, uma característica da igreja que vai vencer todo esse processo. A igreja perseverante. Alguém pode me abrir o áudio e me responder o que significa a palavra perseverante? Vamos lá. Perseverante. O que você entende por perseverante? O Alan foi perseverante. Por isso que ele está aqui entre nós hoje. É não Não desistir. desistir. Não Vai desistir. até o fim. Não Insiste. desistir. Exato. Insiste. Insiste. Isto. O Alan, com todo o trabalho, com toda a luta, cada um de vocês são o quê? Perseverantes. Todos nós temos lutas, problemas, dificuldades, desafios, com certeza, sem dúvida. Mas nós estamos aqui, ó, firmes, insistimos, perseveramos. Essa é a característica da igreja vitoriosa. Ei, o importante não é só começar, não. O mais importante que começar é terminar. Eclesiastes 4:10, está ali, ó. Melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Muita gente começa, aleluia, glória a Deus. Mas quantos vão terminar? Que Deus nos dê a graça. Que Deus nos dê o poder. Que Deus nos dê a insistência para nós terminarmos. Vamos fechar aqui agora. Os santos da grande tribulação. Vai ter salvação na grande tribulação? Ei, vai ter. Eu já falei aqui, vou bater na tecla de novo. O Espírito Santo não pode e não vai ser retirado da terra, ao contrário de alguns pregadores insistirem, repito, eles insistem porque só aprenderam a interpretar o texto isolado sozinho. Mas quando você lê o texto dentro do contexto, você descobre que o Espírito Santo não pode. Alô, ele é Deus. E como é que o Deus onipresente pode ser retirado da terra? Não faz sentido isso? Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo aqui? Amém? Alguém está me entendendo? O Deus onipresente não pode ser retirado. Se cremos que o Espírito Santo é Deus. Quantos creem que o Espírito Santo é Deus? Alô? Alguém ainda crê que o Espírito Santo... Muito bem. Se cremos que o Espírito Santo é Deus, cremos que ele tem um atributo inalienável, ou seja, que ninguém pode ter, uma qualidade chamada onipresença. Mas alguns pregadores insistem em interpretar o texto de 2 de Tessalonicenses 2:6-7 isolado. E afirmam, não, quem vai ser retirado é o Espírito Santo. Não, quando você estuda o contexto, você descobre. Quem vai ser retirado do meio vai ser o quê? A igreja. O Espírito Santo retira a igreja da terra, ele empurra, levanta a igreja. Mas ele continua, só que diferente. Hoje ele está sendo derramado como águas abundantes. Graça, abundância. Mas no tempo da tribulação, o Espírito Santo, depois da igreja sair, presta atenção, depois da igreja sair, a igreja saiu, muda. O Espírito Santo continua, mas ele não vai operar mais na graça, mas operar a semelhança do Antigo Testamento, que era dado por gotas, a reis, profetas e sacerdotes. Bate na tecla. Não cante nenhum hino, dizendo, Senhor, visita-me. Espírito me visita. Não quero visita. Eu quero a habitação permanente do Espírito. O Espírito na graça. A era da graça é a era que o Espírito Santo veio para morar, habitar no cristão. Alô, quantos estão me entendendo? Ele hoje mora. Ele mora dentro da irmã Maria Almeida, só ela orar, clamar, que ele se manifesta. Ele mora dentro da irmã Maria das Neves, é só ela fazer o teste agora. Se ela começar a orar, levantar a mão da glória a Deus, ele vai se manifestar. Está lá no irmão Cléber, eu tenho certeza que o Espírito Santo está na vida dele, habitando, está na vida do Fábio, está na vida da missionária Fernanda, é só ela levantar a mão, começar a clamar, e ele vai se manifestar. É só clamarmos aqui que ele se manifestará. Quantos creem nisso, gente? Quantos creem nisso?
É só fazer o teste, você tem feito esse teste. Começa a louvar, começa a adorar, começa a clamar. Ele vai se manifestar, porque ele mora, ele mora. Então, conosco, não tem essa de visita a minha vida, visita a tua igreja. Isso era no Antigo Testamento. Algo parecido vai acontecer na tribulação. Só que vai ser apertado. Vai ter uma opressão das trevas enorme. Mas o Espírito Santo vai salvar muita gente. E muita gente vai se converter, mas vai ser assim, ó. Apertadinho, apertadinho, apertadinho. E cuidado, tem muitos que dizem, pastor, se eu não subir no primeiro turno, eu subo na segunda, que eu me garanto no segundo turno. Nem Lula se garante no segundo turno, que dirá em você. Muita gente está batendo no peito, eu me garanto no segundo turno. Eu não. Eu quero subir no primeiro. Mas vai ter gente salva. E aqui que eu quero terminar. Os santos da grande tribulação. E um dos anciãos me respondeu, estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio deles, diante do trono, e os apacentará, e os conduzirá às fontes das águas, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 13, 7. Eu paro por aqui. Próxima aula, então, nós vamos falar sobre os santos da tribulação. Alô, vamos falar sobre a besta, a marca da besta. Sinal, nome e número. Anote, sinal, nome e número. Já temos conhecimento do número 666. Já temos o conhecimento do sinal, código de barras. Quem conhece o código de barras? Quem conhece? Quem conhece? Isso, eu tenho na minha casa, você tem na sua casa. Vamos falar, tá? Mas o nome ainda ninguém conhece. Vamos falar da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra. Nós vamos falar sobre a tribulação, abertura dos selos, toque das trombetas, derramamento das taças da ira de Deus. E tem aí uns lesados, não tem outra explicação, não tem outra palavra, que estão afirmando, nós estamos na abertura do terceiro selo, então estamos na tribulação. E a Bíblia deixa bem claro, a tribulação só vai acontecer no cheio, no pleno, depois que a igreja sair. Poderemos ver o início, mas o pleno, cheião da tribulação, eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui, nós não vamos estar aqui. Irmãos, em nome de Jesus, vamos colocar isso firme no nosso coração, nós não vamos estar aqui no pleno da tribulação. Você crê nisso, meu povo, povo de Deus, povo amado, povo querido, aleluia. Vamos colocar isso bem forte no nosso coração. Podemos ver os princípios da tribulação, mas a gente não foi chamado para viver a tribulação. Amém? Essa aula valeu alguma coisinha para despertar o seu coração da presença de Cristo ou não? Se não valeu, vou ter que parar para orar e pedir misericórdia. Mas se valeu, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês, irmão Kleber, irmã Maria das Neves, Maria Almeida, Fábio, missionária Fernanda, irmã Arielle, irmã Juliana, o Wince, que parece que foi arrebatado, mas ele está ali, eu sei que está. Deu a impressão que veio o arrebatamento e levou o Wince. Tá? Obrigado, Alan, obrigado, irmã Isabelle, esforçaram-se muito. Estamos aí sempre orando por vocês, porque a vitória já é de vocês, no nome de Jesus. Irmã Kelly está trabalhando hoje, mas participou da aula no Invisível. Irmã Viviane também, que deve ter tido alguma situação que não pôde aparecer hoje. E também irmã Camila, na medida do possível, procurem ter, na medida do possível, claro, os vídeos abertos, né? Se não podem, eu entendo que é alguma situação de força maior. Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração. Né? Vamos pedir a nossa irmã, saiu, ela acabou de sair agora, missionária Fernanda, ok. Vamos pedir então uma outra pessoa, perfeito. Obrigado, irmã Viviane. Se é possível, na próxima aula, procure na medida do possível, claro, que eu sei que tem situações que não permitem estar com o vídeo aberto. Missionária Fernanda estará nos dirigindo a Deus uma palavra
de agradecimento. Próxima aula, permitindo Deus, será o dia 26 de maio, se Jesus não voltar. Se voltar, não fique chateado. Se ele voltar, ó, grite com toda a força, glória, 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 porque vai ser bom demais. Mas se ele não voltar, estaremos aqui, dia 26, ligadinhos nesse canal tão importante para aprendermos mais da palavra de Deus. E não se esqueçam, o questionário está lá no finzinho da apostila, comece a fazê-lo, porque no último dia de aula do terceiro módulo, você à frente vai ter 4 semanas para fazer a entrega do questionário. Não deixe para a última hora, são 94 perguntas. Comece já a preparar o questionáriozinho para quando chegar lá no mês de julho, que nós vamos terminar no mês de julho, você não fique desesperado, ei, deixa para cima da hora, né? Como, infelizmente, alguns brasileiros, não é o caso de vocês, né? Mas tem alguns brasileiros que amam, adoram deixar coisa para a última hora, e ficam doidinhos, descabelados, né? Eu nem posso me descabelar, por isso que eu não posso deixar nada para cima da hora, tá bom? Então, é um carinhoso lembrete que eu deixo para vocês, não deixem para cima da hora, já comecem de a pouquinho respondendo as perguntas, para quando chegar lá, no finzinho de julho, você vai contar 4 semanas para fazer a entrega, e aí a gente não vai dar prazo de prorrogação, porque vocês já estão tendo bastante tempo já para trabalhar com as respostas do questionário. Irmã missionária Fernanda, nos despedindo com a palavra de oração. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso e Santo, meu Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos em teu santo nome, meu Pai. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, foi um privilégio, papai querido e amado, estarmos reunidos, Senhor, para aprendermos, meu Pai, mais de ti, Senhor, ó Deus, crescermos assim como diz a tua palavra, Senhor, na graça e no conhecimento, meu Pai. Senhor, nós somos gratos, ó Deus Todo-Poderoso, pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram, meu Pai, pela vida do pastor Luiz Prestes, ó Deus Todo-Poderoso, que se disponibilizou, papai querido, aleluia, meu Pai, a estar aqui conosco, Senhor, ministrando sobre as nossas vidas. Pai, que nós venhamos, Senhor, ó Deus, receber, meu Pai, guardar, Senhor, a tua palavra em nosso coração, meu Pai querido e amado, para não pecarmos contra ti, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos revestir, Senhor, ó Pai, da tua presença, do teu poder, da tua graça preciosa, ó Pai querido e amado, para que nós possamos perseverar, meu Pai, sermos como as noivas prudentes, ó Pai, termos azeite e reserva, Glória Senhor, fé, Senhor, vigilância, prudência, palavra, Senhor, ó Pai, aleluia, meu Deus, e oração, assim como foi dito aqui nesta aula de hoje, Espírito Santo, que o Senhor venha nos guardar, guardar o nosso lar, guardar a nossa família, aleluia, meu Pai, dar-nos livramento, ó Deus Todo-Poderoso, que nós venhamos estar ligados, meu Pai, que nós venhamos estar, Senhor, ó Pai, ligados ao trono do Pai, Senhor, vigilantes, Senhor, em todo o tempo, meu Pai, é o que nós te pedimos, Pai querido, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. 2 rápidos lembretes. Agradecemos aos irmãos que já fizeram o pagamento no mês de maio. Deus abençoe e prospere. E aqueles que ainda não fizeram o pagamento do mês de maio, você tem até o dia 30 de maio para fazer o pagamento da sua mensalidade do mês de maio, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe. Nosso lema para terminarmos. E não se esqueça que depois do final da aula, dentro de 2 horas, temos essa aula já postada no link do grupo para você assistir ali no nosso canal do YouTube. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Uma ótima noite de quinta, um ótimo descanso, uma ótima semana e até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Paz do Senhor.